Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde o julgamento da ação penal número 470. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Marta. Depois dos primeiros votos do relator e do revisor da ação, foi aberta nesta segunda-feira a fase de votação dos demais ministros da Corte. A primeira a votar, segundo o critério de ordem inversa de antiguidade, foi a ministra Rosa Weber. Também votaram nesta segunda-feira os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira. Veja agora na reportagem como foi o julgamento desta segunda-feira. Os ministros estão votando a parte da denúncia do Ministério Público que trata de supostos crimes envolvendo o desvio de recursos da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil. A ministra Rosa Weber acompanhou o voto do relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, pela condenação de Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz por corrupção ativa e pela condenação de Henrique Pizzolatto e João Paulo Cunha por corrupção passiva. Ela também votou pela condenação de João Paulo Cunha, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach por peculato. Acompanho o eminente relator quanto aos crimes de corrupção na Câmara dos Deputados, quanto aos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, e quanto ao primeiro crime de peculato. Quanto ao segundo crime de peculato, do qual somente João Paulo Cunha foi acusado, a ministra Rosa Weber acompanhou o revisor para absolvê-lo por falta de provas. Tendo havido a prestação de serviços de consultoria e assessoria por Luiz Costa Pinto a João Paulo Cunha, na condição de presidente da Câmara, havendo prova de que parte deles, pelo menos, se destinavam não ao indivíduo, mas ao agente público no exercício da função, reputo não provada, acima de qualquer dúvida razoável, a prática do peculato em relação a esse ponto da acusação. A ministra Rosa Weber esclareceu que votará sobre o crime de lavagem de dinheiro em outro momento e votou ainda pela absolvição do ex-ministro Luiz Guxiquem, assim como já haviam votado o relator e o revisor. Voto no sentido da absolvição, acompanhando o relator e revisor de Luiz Guxiquem da acusação de peculato dos recursos do Fundo Visanet, por entender provado que o réu não concorreu para a infração penal. Na sequência, foi a vez do ministro Luiz Fux, que acompanhou o voto do relator na íntegra. Eu voto pela condenação do 15º denunciado como incurso nos crimes do artigo 317, combinado com o 327, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, cito o dispositivo legal, peculato, 2 vezes. Eu não tenho a menor dúvida também em condenar o 17º denunciado, Henrique Pizzolatto, por peculato, na forma como prevista na denúncia, mais uma vez em peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e, por fim, acompanhar a absolvição do 16º denunciado. Ao analisar a parte da denúncia que trata de supostos crimes envolvendo o desvio de recursos da Câmara dos Deputados, o ministro Dias Toffoli votou pela absolvição de João Paulo Cunha pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato. Julgo igualmente improcedente a acusação para absolver o réu João Paulo Cunha da imputação de peculato, artigo 312 do Código Penal, por 2 vezes, nos termos do artigo 386.7 do Código de Processo Penal. Ele também votou pela absolvição de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Julgo igualmente improcedente a acusação para absolver os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Melo Paz da imputação de peculato relativamente à importância de R$ 536.440,55, artigo 312 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Ao analisar a parte da denúncia que trata de supostos crimes envolvendo o desvio de recursos do Banco do Brasil, o ministro Dias Toffoli votou pela condenação de Henrique Pizzolatto por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Diante do inequívoco recebimento de bonificações no valor de pelo menos R$ 2.504.274,88,
com a conivência de Henrique Pisolato, que não acompanhou e nem fiscalizou adequadamente a execução do ajuste, apropriou-se a DNA da quantia sem repassá-la ao Banco do Brasil, cometendo, a meu ver, portanto, o crime de peculato. Ele votou ainda pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach por peculato e corrupção ativa. O ministro Dias Toffoli terminou votando pela absolvição de Luiz Gushiken. Quanto a Luiz Gushiken, o 16º acusado, eu também acompanho a absolvição com fundamento no 386, inciso 5, do Código de Processo Penal. A última a votar nesta segunda-feira foi a ministra Carmen Lúcia. Ela acompanhou na íntegra o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. Me convenceu inteiramente as razões da acusação, das provas produzidas, portanto, eu estou acompanhando as inteiras o relator.